Paz e bem, pessoal, tudo bem? Senhor, o que queres que eu faça? Estamos de volta para a gente continuar o nosso estudo da Legenda dos Três Companheiros. Este vídeo é sobre o capítulo 7, a parte 2. Então, se você não viu a parte um ou se não viu os outros vídeos, vá voltando lá, né, atrás, para a gente seguir essa formação franciscana da Legenda dos Três Companheiros. Bom, no vídeo anterior que nós estudamos a primeira parte do capítulo 7, nós víamos como que ele começou a reconstruir a igrejinha de São Damião. Mas ainda aqui nós temos ainda nesse capítulo, agora na segunda parte, temos ainda a questão do pai de Francisco, Pedro Bernardoni. Então vamos ver sobre isto. Sempre alertando aqui, gente, barulho aqui é comum, tá? Então, se tiver aí um cachorro latindo, um portão batendo, é comum aqui, tá? Eu nem vou falar mais nisso porque é tão comum, espero que vocês aí acostumem. Bom, vamos ao texto. Seu pai, todavia, vendo posto em tamanha vileza, enchia-se de desmedida dor. E porque o amara muito, sentia vergonha e afligia-se tanto por ele ao ver sua carne quase morta pela excessiva mortificação e pelo frio que, quando o encontrava, amaldiçoava-o. Então, seu pai não aceitou, né, de maneira alguma, essa nova vida de Francisco. Agora, o que isso nos faz refletir? Nós conversávamos no versículo, no versículo é óbvio, né? No vídeo anterior sobre como que Francisco já não reconhece a família sanguínea, né, como essa a mais importante, mas agora sim ser filhos de Deus, chamar Deus de Pai. Agora aqui é preciso a gente refletir um pouco. Por quê? Vamos todos em Assis viviam, vamos dizer assim, dentro da igreja, no sentido de ir para a igreja, né? Ir naquelas igrejas participar das celebrações. Então, o pai de Francisco, a mãe dele, o irmão, todos participavam, né? E por que essa rejeição de Francisco? O que ele está fazendo que não cabe na compreensão deles? Penso que é justamente o reflexo dessa sociedade, né, que esqueceu quem é Jesus Cristo, né? Deus, homem, também que assumiu a nossa condição, também necessitado, que sentiu frio, fome, né, sentiu solidão. A concepção religiosa nesta época estava em processo de mudança. Então, Francisco é reflexo dessas mudanças, ele assume e traz novidades, mas também devemos lembrar a resistência a essas mudanças religiosas. Então, a nossa tendência é ficar com as nossas certezas absolutas. Não, é assim e pronto. Francisco, quando rompe esse modo, né, não quero ser só assim. Eu quero seguir a radicalidade do evangelho. E aí ele rompe com toda a Assis e aí a sua família junto. Então, essa dor que o pai sentia, né? Como assim? Se ele está no segmento de Jesus Cristo, por que essa dor, essa vergonha, né, de ter um filho assim? Porque nessa concepção aí religiosa, né, parece que Jesus Cristo não pode ser esse Deus do pobre, do fraco, né, não pode ser esse Deus do leproso, esse Deus dos que pedem esmola, não pode ser isto. Né? Então a compreensão do pai não dá conta de entender esse comportamento do filho. Por isso, vergonha e dor. E como assim nós não tínhamos ainda, né, as ciências como a psicologia, porque talvez o pai poderia ainda até falar assim, não, ele ficou doido, né? Ele ficou doido no sentido está sofrendo alguma doença, algum problema mental. Assim, para muitos ele estava, né? Só que não no sentido agora moderno da psicologia, mas os doidos aí, vamos dizer assim, né, com essa palavra meio que não é apropriada para os dias de hoje, né?
Mas naquele tempo, assim, entendido desse contexto, aquele que não regula bem da cabeça, era totalmente excluído, né? Se fazia chacota, é, expulsava de lugares. Então, assim, Francisco é um deste, né? Que se transformou nisso e o pai tem uma vergonha terrível. O filho primogênito, Francisco de Assis, deveria assumir o que o pai aí fazia no comércio e de repente ele larga tudo e passa a maior vergonha na família. Já que eles estavam em ascensão, o comércio estava em ascensão e a família de Francisco também estava. Então, assim, ele estava no processo de ser visto como pessoa importante de Assis. E de repente acontece isto, né? Mas o homem de Deus, atento às maldições do pai, tomou para si como pai o homem pobrezinho e desprezível e disse-lhe: Vem comigo, te darei das esmolas que me serão dadas. Contudo, quando vires meu pai me amaldiçoando, eu também te direi: Abençoe-me, pai. Tu me assinalarás e me abençoarás em vez dele. Né? Francisco pega um amigo, com certeza ali, um homem ali também que pede esmolas, e coloca-o como pai. Olha só, primeiro passo foi substituir, né, o pai sanguíneo pelo pai do céu. E depois, vendo o comportamento do pai que jogava maldições nele, ele pega alguém, toma alguém ali conhecido para ser pai dele, no sentido assim, quando ele disser isto, você me abençoa. Esse comportamento é assim, não é simplesmente para excluir o pai, mas é para dizer agora que eu tenho outra família. A minha família agora é a família de Deus. A minha família real é estar com esses que não têm lugar, que sofrem, que padecem. E esta, para mim, né, para Francisco dizendo talvez assim, para mim é a verdadeira vida. Esta é a vida real. Aquela vida que eu levava, buscava levar de luxo e glória, não é a verdadeira vida. Né? Aquilo me afastava da minha própria essência. Aquilo me afastava da minha convivência, da minha origem em Deus. Assim, abençoando aquele homem, dizia o homem de Deus ao pai: Não crês que Deus pode dar-me um pai que me abençoe contra tuas maldições? Aqui não se trata de uma briga, né? A gente não pode entender esse trecho como uma briga, como se essa fala de Francisco para o pai fosse, tá vendo? Eu consigo mais, eu tenho outros que, né? Como se fosse uma briga afetiva. Eu troco você por outro pai, no sentido bem assim carente, né? Afetivo. Não. Na realidade é quase uma pregação para o pai de Francisco, né? Não só para o pai de Francisco, mas todos aqueles que leem o texto-fonte, né? Crês que, né, eu não tenho, como diz o Evangelho, né? Quem é minha mãe e meus irmãos? São todos aqueles que fazem a vontade de Deus. Não acredita nisso, que isso seja possível? Quase essa pergunta, né? Aqui os companheiros, né, relatam esse fato, esse modo de narrar, mas a gente precisa também tirar uma reflexão disso, aprofundar mais um pouco e perceber que aqui no fundo está a questão evangélica, né, que nós temos um único Pai, que é Deus, e que todos nós somos irmãos. Além disso, muitos que escarneciam dele e o viam assim, escarnecido, suportar tudo pacientemente, ficavam excessivamente admirados. Donde no inverno, certa manhã, quando rezava, coberto de pauperíssimas vestes, seu irmão carnal, passando perto dele, disse ironicamente a um de seus concidadãos: Diga Francisco que te venda ao menos uma moeda de suol. Então, assim, o irmão também, mais novo, fazia chacota com ele. Aqui foi totalmente desprezada a questão sanguínea, né? Tanto da parte dessa origem sanguínea no sentido orgulhosa mesmo, né? Nós somos os comerciantes e você agora não é nada, não pertence mais à nossa família, foi deserdado, e também da parte de Francisco, né? No sentido de, olha, não quero nada disso, né? Para mim isso não tem valor nenhum.
E aí, quando se demonstra que não tem valor nenhum, tanto o pai como os irmãos não compreendem, não entendem. Isso vai ficar mais forte ainda quando lá na frente Francisco vai chamar o dinheiro com o qualitativo de estrume. Né? Dinheiro é estrume. Então aí fica ainda mais forte, porque para aqueles comerciantes e para a comuna, que começava ali, né, já estava o início da importância do dinheiro, era incompreensível. Né? Não tinha sentido. O Francisco só pode ter ficado louco. Não tem sentido. Nós não temos condições de entender o que ele está falando. Né? É mais ou menos assim. Ouvindo isso, o homem de Deus, cheio de gozo, salutar e em fervor de espírito, disse em francês: eu venderei caro este suol a meu senhor. Então, assim, o suol que o irmão de Francisco estava falando, né, era relacionado ao dinheiro. Francisco já estava pensando muito diferente. Ele estava pensando que qualquer esforço, qualquer doação é por causa do Senhor, é o Senhor que o movia. Aqui uma coisa interessante, histórica, né? Francisco fala em francês, né? Então ele cantava louvores também em francês. Bom, conta que sua mãe certamente teria origem ali na região que hoje é a França. Então seu pai casa, né, com a mulher desta região. Bom, isso não é muito certeza, né? Não tem como assim, mas se especula que ele aprende esse francês de berço, né? Então ele canta em francês, ele gosta de usar a língua francesa, certamente não como é hoje, né? Certamente um francês mais arcaico, né? É um pouco diferente do francês hoje, mas tem essa origem, é bom a gente saber disso, né? Que muitos dos louvores e orações de Francisco era em francês. A gente pensa hoje que não é italiano porque ele é da Itália. E nem sempre é assim. Também tinha os dialetos na Itália, que o dialeto aí que talvez Francisco usava era diferente, bem diferente do italiano hoje, e mais próximo ao latim. É lógico que o italiano também é próximo ao latim, que é filho do latim, né? Mas talvez seria mais ainda próximo ao latim do que ao italiano que nós temos hoje. Então aí, quando a gente fala Francisco, né, a gente vê as traduções italianas, tudo é italiano, a língua, né, e a gente tem que ter essa noção histórica para saber que nós estamos aí no século XIII, né? Então é bom lembrar disso. Muito bem, vamos continuar para a gente terminar esse capítulo 7. Como, porém, trabalhasse assiduamente na obra da igreja mencionada, que era de São Damião, querendo que luminarias estivessem continuamente acesas na mesma igreja, andava pela cidade mendigando óleo. Então se colocava um azeite, uma espécie de azeite, para deixar uma lamparina sempre acesa nas igrejas. Por causa do Santíssimo Sacramento? Não, vamos lá, calma nessa hora, muita calma. Né? Precisamos entender que certamente nessa igreja não tinha, né, ainda sacrários, então a gente tem que lembrar que a adoração eucarística estava nascendo ainda, não existia em todos os lugares, né? Era uma devoção nova, né? Naquele período que nascia ali essas novas concepções em torno da Eucaristia. Então essas lamparinas ele buscava óleo para botar acesa na igreja diante do crucifixo, ao lado do crucifixo, diante do crucifixo, falando da presença divina. Mas ao chegar perto de certa casa, vendo pelos ruídos homens que estavam ali divertindo, retrocedeu, envergonhado de pedir esmola diante deles, porque tinha muitos conhecidos dele ali. No entanto, voltando para si, acusou-se de ter pecado, e correndo para o lugar onde se realizava a diversão, disse diante de todos os presentes sua culpa e de que se envergonhara, por causa deles, de pedir esmola. E com o espírito ardente, aproximando-se daquela casa, em francês, pediu óleo por amor de Deus para as luminárias da mencionada igreja.
Então Francisco ainda está vencendo, né? Deixou o mundo, mas ainda tem vergonha. Alguns aspectos aí que ainda carrega dentro de si. Ele percebe que se precisa vencer isto para não voltar atrás. Então, assim, a conversão de Francisco não foi de uma vez só. A gente precisa compreender isto. Uma conversão não se dá de uma hora para outra e de uma vez só, né? A pessoa decidida, ela começa um processo de conversão. Francisco aqui está nesse processo. Francisco podia ter desistido? Certamente também, né? Como qualquer pessoa que hoje faz uma proposta, de repente ele, né, retrocede. Mas Francisco estava muito decidido e quis vencer a si mesmo. Persistindo na predita obra com os outros trabalhadores, brandava em voz alta, em gozo de espírito. Os moradores e os que transitavam perto da igreja diziam-lhes em francês: Vinde, ajudai-me na obra da igreja de São Damião, que há de ser um mosteiro de senhoras, por cuja fama e vida nosso Pai Celeste será glorificado na Igreja Universal. Bom, aqui eles falam, Francisco profetizou. Gente, vamos tomar cuidado aqui, né? Vamos lá. A nova ordem que surgiria no futuro, que é a ordem das irmãs pobres, as clarissas, né, viria só tempos depois. Aqui é um relato que foi feito, né, foi escrito depois de um tempo. Então, quem escreveu aqui está relembrando, né, está reescrevendo a história de Francisco. Então, acaba por colocar coisas aqui que não tinha acontecido ainda, né? Então, quem escreve décadas depois, então ali já insere alguns conteúdos que esse escritor já vivia, né? Mas não que Francisco exatamente predisse isto, né? É só um modo de falar. É uma linguagem do escritor aqui para dizer que tudo é um caminho de santidade, tudo está de acordo com a vontade de Deus e que a ação de Deus está acontecendo na vida de Francisco e nós podemos ver por causa disso, daquilo e daquilo outro. As Clarissas, é um exemplo disso, dessa ação de Deus. É isso que o escritor, o biógrafo, quer destacar. Eis como repleto de espírito de profecia, em verdade predisse as coisas futuras. É isso que eu acabei de dizer, né? Pois este é aquele lugar sagrado no qual a gloriosa religião e a excelentíssima ordem das senhoras pobres e virgens sagradas teve feliz início pelo bem-aventurado Francisco, passado o espaço de quase 6 anos da sua conversão, cuja vida admirável e gloriosa instituição foi mais plenamente confirmada por autoridades da Santa Sé Apostólica pelo Papa Gregório IX, e de santa memória, que então era bispo de Ostia. Então, assim, né, o escritor está lembrando de como iniciou aí a ordem das Clarissas, mas foi tempos depois, né? Então, assim, a gente tomar cuidado com essas visões assim, né? Ele predisse, tá escrito aí no texto, ele predisse. Não, gente, não é adivinhação, tá? A gente precisa compreender isso, tanto na Bíblia, como também aqui, né, nas fontes franciscanas. Não é processo de adivinhação, devemos lembrar que esse escrito, a Legenda dos Três Companheiros, foi escrito décadas depois. Então, tudo aqui que o escritor, o biógrafo, está falando de Francisco, ele já viu acontecer, né? Já tem relatos desses acontecimentos, né? Os primeiros companheiros de Francisco, depois Clara, que sai da casa dos familiares, vai procurar Francisco para seguir também este ideal. Então, ele tem todos esses relatos e ele os insere aqui nesse texto. Então, ele está falando de um ponto do passado e acrescenta no passado essas coisas que este biógrafo, né, já viveu. Não Francisco, né? Francisco está lá, né? Vivendo, né? Ele não sabia que teria companheiros nessa época.
Ele nem imaginava, ele está construindo a igreja de São Damião. Então a gente precisa entender isso, tá? Francisco não é nenhum adivinho, não faz parte de, né, ele é católico, ele não é mago, né, não é feiticeiro e não é nenhum charlatão. Então vamos entender isso, né? Para profecia, essas coisas a gente não entende assim não, tá? Muito bem, estamos aí, terminamos o capítulo 7 da Legenda dos Três Companheiros, que é justamente aí, esse capítulo 7 tratou sobre a reconstrução da igreja de São Damião, e também continuou um pouco lá do capítulo 6 sobre aí a briga aqui, né, a divergência com o pai, o irmão, os familiares e toda a Assis, né? Então, mas aqui ele já está despertando já curiosidade nas pessoas, ele já está despertando, ele já está começando a mexer com o coração de muitas pessoas, né? Deus está agindo aí no comportamento de Francisco e vai mexer com muitos corações. É isso que a gente vai ver nos próximos capítulos. Gente, com Deus, obrigado. Espero que você aí partilhe esse vídeo entre a família franciscana, o pessoal da UFS, Jufra, também frades, irmãs. E também pode deixar seus comentários. Se você achar que precisa destacar mais um elemento. Ah, Frei, senhor falou isso, acho que não está muito certo com a história, talvez eu possa ter cometido algum erro. E aí você escreve aí embaixo, tá bom? Até mais, gente. Paz e bem. Deus abençoe vocês. Com Deus.